Eu tô contando as horas e tô ouvindo os passos. Quem sabe o fim da história de mil e uma noites de suspense no meu quarto. Hein? Olha, essa música linda que eu acabei de cantar para vocês, uma voz maravilhosa, palmas para mim, é daqui de Abelha, né? Que fala sobre o fim da história. Será que a história tem um fim, né? Como será que devemos estudar a história? Então, fique aqui no vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre o ensino de história, principalmente na educação infantil e no fundamental. Oi, galera, como é que tá? Tá tudo tranquilo aí? Então, nós começamos aí o nosso vídeo com uma provocação, né? É a música Lágrimas e Chuva, linda, daqui de Abelha, criada aí na década de 80, e tem uma parte que fala assim, será que o fim da história enfim, não tá querendo dizer o fim da história mesmo, né? O fim da história dela com o rapaz, né? De mil e uma noites de suspense no seu quarto. É linda demais a música. Aconselho vocês a ouvirem por completo, tá? Mas não é isso que a gente tá querendo falar, né? É só para dar uma introduçãozinha nesse vídeo, para ficar bacana, para a gente continuar aí interagindo da melhor forma possível. O que nós temos que falar aqui agora é que nós estamos na semana 5 e 6 do Estudos Remotos. E eu tô com muita saudade, mando beijos, 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 carinhos, corações para vocês e vamos continuar o nosso estudo. Como vocês sabem, nós temos um trabalhinho com 2 questões e uma provinha, né? Durante essas 2 semanas, tá? Que nós vamos fazer, nós vamos arrasar, porque antes de eu continuar a minha matéria, eu vou fazer uma revisãozinha com vocês aqui, tá? E vai ser muito batido, porque esse é o objetivo, né? Que vocês entendam a importância que as ciências humanas e principalmente a história e depois, né, a geografia tem para a criança, para o adolescente, enfim, para a sociedade como um todo, né? Então, não é o fim da história. Né? Nós começamos a nossa disciplina, não é o fim da história, também não é o fim das ciências humanas, apesar das autoridades, né, durante a construção do ensino no Brasil, decretarem o fim das ciências humanas, não de maneira direta, mas indiretamente, né? Mas nós sabemos como que as ciências humanas é importante para a construção da educação no nosso país, né? Então vamos pensar ciências humanas. Como a escola, né, que é o ambiente que nós vivemos, que vocês serão professores e que muitos já estão vivendo, a escola é um canal social, né, de acesso ao conhecimento, tanto das classes mais abastadas, quanto também das classes que têm pouco recurso econômico, né? Então, nós temos aí a democratização do conhecimento através das escolas, né? São oportunidades de acesso e é garantido, está em lei. Então, assim, e aí é através desse conhecimento, dessa escola, é que os nossos queridos pimpolhos, crianças, vão ter acesso, né, às ciências humanas, né, por a construção de cidadania e etc, né? Porém, todavia, contudo, a população, o ensino de ciências humanas vem sendo negligenciado. Apesar dele ser importante, vocês saberem a importância da construção da cidadania, da construção da crítica social, da construção do cidadão dotado de direitos e deveres, né? Da construção de uma sociedade mais justa e igualitária, né? As ciências humanas é importante para isso, né? Então, mas vocês viram que nossa história, né, ao longo do processo histórico do Brasil e da construção da escola, as ciências humanas ficou deixada de lado, né? De certa forma, bem de lado, e dando mais importância
disciplinas como matemática, né, linguagens, até que foi durante muito tempo confundida com as ciências humanas, né, mas tem uma separaçãozinha, a questão da biologia, das ciências biológicas, né, as ciências humanas, ela ficou aquele primo pobre, aquele primo ingrato, assim, aquele primo que você nem lembra, só lembra no dia do Natal, quando ele vem passar o Natal com você. Então, ciências humanas é isso. Né? Negligenciada. Quando entrou a ditadura militar, então, em 1970, é que ela se tornou uma só, né? Uma disciplina chamada Ciências Sociais, que abarca todas as ciências humanas, cara. Então, assim, história, geografia, filosofia, sociologia, estava tudo dentro de uma disciplina, né? E a moral cívica foi dando lugar aí, ocupando mais espaço. Porém, vocês entenderam comigo que depois da redemocratização, em 1988, aquilo se desconstruiu graças ao bom Deus, Alá e todos os deuses do Olimpo, né? Aquilo se desconstruiu e as ciências humanas voltou a ter pouco de importância, né? Porque esse passar negligenciado vai fazer com que as ciências humanas ela continue sem importância, né? As pessoas não dão tanta importância às ciências humanas. É, né, um bando de maconheiro tentando, tentando vender miçanga na praia. É isso que a pessoa acha das ciências humanas, né? Não é? É isso aí, é isso que as pessoas pensam. E a história, ela se torna aí, ela é do ramo das ciências humanas. A história, ela ocorreu uma série de transformações, né? O que é história? Temos várias concepções, é a ciência dos homens no tempo, a ciência que estuda os homens no tempo. Essa é a concepção do Mark Bloch, né? É a chamada escola dos análises, que estudou a história, que estuda até hoje a história. Nós estamos aí na 4ª geração dos análises, onde a história é pulverizada. Isso aí é outra história, né? Isso aí eu conto para vocês depois. Mark Bloch foi um dos precursores das escolas dos análises, né? Então, a história é a ciência que estuda o homem ao longo do tempo, né? Dos homens no tempo. Então, essa é a função da história. No Brasil, a história se tornou uma disciplina em 1838, no Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. A inserção da história e dos estudos históricos, geográficos que eles chamam, né, que é estudo religioso, do currículo a partir da 6ª série. Então, no século XIX, a história e estudos geográficos estavam muito próximas, né? Então, em 1838, a história se torna uma disciplina mesmo nos bancos escolares, né? E qual seria a função dessa história? Ela sofreu uma série de transformações. E aí eu falei para vocês, né? A compreensão da trajetória, a tradução do passado, o que praticamos, né? E, de certa forma, trazer o presente, compreender o passado e o presente juntos, né? O que é mudança e o que é permanência. A história promove isso. É o refletir do passado sobre o presente. Tem atos que permanecem, tem atos que são disruptivos. Então, a história nos mostra, o estudo da história nos mostra isso, né? Ou seja, trata de analisar as mudanças e as permanências da sociedade, do nosso grupo, enfim. Então, é uma tomada de consciência, né? Nos mostrando, apontando para a importância de que cada ser na sociedade, ele é importante, né? Sem independente da sua classe, do seu gênero, da escolaridade, né? É uma reflexão sobre o passado que a história nos propõe, né? E não é assim, você vai ter que analisar esse indivíduo, porque esse indivíduo é importante, né? Caso Tiradentes, exemplo aí, Dom Pedro, etc. Não, a história não dá essa supervalorização. São os currículos escolares que fizeram isso, tá? É diferente. Então, a história é uma reflexão do passado, é uma tomada de consciência, apontando para a importância de que cada ser em sociedade possui, né?
Então, a história tradicional, que é aquela história do século XIX, que eu já falei para vocês, ela era muito voltada à memorização de datas, acontecimentos, né? Estudar apenas os grandes homens, grandes acontecimentos. E aí vocês têm a questão aqui da linha histórica, né? Pré-história, história antiga, história da Idade Média, aquela linear, né? Que vai ser responsável aí até a Idade Contemporânea. Então, nós tínhamos uma história linear que valorizava os grandes homens, grandes acontecimentos, né? Que estudava apenas isso. Porém, a história é feita não só pelos indivíduos, né, os grandes homens, mas também por indivíduos do cotidiano, eventos do cotidiano, indivíduos que também construíram a história. E isso nós entendemos hoje, né? Mas a história tradicional, lá do século XIX, ela estudava muito isso. E essa história tradicional, ela existia, ela ficou tão presa, ligada aos currículos escolares, né? Então esse que é o problema. Então assim, a história não, os currículos escolares não se desgarraram dessa história tradicional, apesar da historiografia, do estudo da história demonstrar que isso já passou, né? E aí eu parti construir essa ideia na cabeça de vocês, né? Eu falei sobre história na educação infantil, né? Que, em suma, em resumo, deve trabalhar com o lúdico, com a infância, né? O reconhecimento da infância. O trabalho com o lúdico é muito importante, com o brincar, com o desenvolvimento da criança, né? Com o reconhecer que ela é um ser humano, um indivíduo inserido no mundo, começar por esse lado, é o chamado eu, o outro e o nós. Reconhecer a multiculturalidade, a existência de várias culturas e, principalmente, que devemos respeitar essas várias culturas, essa multiculturalidade. O respeito às diferenças é vital para o estudo da história na educação infantil e mobiliza para outras gerações, para outros momentos na educação. Tá? Esse respeito às diferenças, essa multiculturalidade, vai acompanhar a criança até o ensino médio e, quiçá, ao ensino superior, até o ensino superior, ok? Então, para trabalhar com o lúdico, reconhecer enquanto indivíduo inserido no mundo, o eu, o outro, nós, a multiculturalidade, o respeito, principalmente às diferenças, é vital para a construção da história na educação infantil. No fundamental, né, o início do fundamental, nos primeiros ciclos do ensino fundamental, é a criação da identidade social do aluno, né? A vivência através das relações sociais escolares, a introdução à contagem de tempo, tempo, né? O desenvolvimento de conceitos de natureza, cultura, né? E o respeito a diversas culturas, a multiculturalidade, né? O tempo, lembra, gente, e também trabalhar com essa ideia de construção de grandes homens, grandes acontecimentos. Lembra que eu falei para vocês? O tempo, o que é o tempo, de acordo com Santo Agostinho? Né? Quem pode explicá-lo? Quem poderá aprendê-lo? Né? É tão complexo que ninguém sabe, nem o próprio Santo Agostinho soube explicar o que é tempo nessa. Ele enrolou, falou, escreveu, mas ele não soube explicar. Por quê? Nos faz questionar o que é tempo. Se a gente não sabe o que é, a gente questiona, né? Isso que é o bom do homem. O tempo é um dos grandes filões do estudo com as crianças no ensino fundamental, tá? E vocês devem trabalhar com a questão do tempo, tá? Isso é importante, isso é vital na construção do conhecimento. Então, durante muitos séculos, os historiadores, próprios historiadores como Marc Bloch, Febre, Brodel, João Joaquim Reis, eles se debruçaram sobre a questão de tempo e, principalmente, uma história que era mais complexa,
né? Que tem temporalidades plurais, que tem tempos múltiplos, né? Então você tem que trabalhar essa concepção de tempos múltiplos. E isso eu falei para vocês como que vocês vão trabalhar. Eu trabalhei com vocês diversas vezes, né? Tempo é uma questão batida na nossa disciplina. O tempo é importante. Mostrar para o aluno que existe multitempos, vários tempos, né? E não só o tempo do relógio, o tempo do calendário, né? Tem o tempo da criança, tem o tempo, tempos múltiplos, tempos históricos, né? Tempo cronológico, ele existe também, tá, gente? Então, isso é muito importante na concepção, na ideia de história, né? Qual que seria o objetivo? Primeiro, provocar um rompimento com a concepção sobre tempo, sobre o conceito de tempo, a partir da conscientização de que a representação que temos dele é resultado de tempos de sociedades passadas, né? Eu falei para vocês nas aulas passadas, por exemplo, o homem medieval, como é que ele media o tempo? Relógio de sol, né? O tempo era o mesmo que o nosso, 24 horas, de jeito nenhum. O tempo, o ano dele era o mesmo que o nosso? Não, era o ano baseado pela colheita. Então é necessário você mostrar isso para sua criança, que o tempo é múltiplo e que as sociedades passadas possuem sua própria concepção de tempo, ok? Então, tempo, desconstrua na cabeça da sua criança, do seu aluno, que a história não é só memorização, não é só contagem de datas, não é só grandes homens, grandes acontecimentos. História é viva, ela se faz presente, ela é a concepção do presente, entender o passado para compreender o presente que vivemos. Tá bom? A história é linda, ela é formada por diversos homens de classes altas, classes baixas, né? Não só grandes reis, não só grandes generais. Quem construiu a Tebas foi o homem comum, né? Não foi Hammurabi, né? Apesar da história só falar sobre ele, mas é o momento em que a gente tem que conscientizar dessa riqueza de detalhes, de informações e que a história pode fazer com que a criança entenda o mundo em que ela vive. Nós estamos num mundo que é histórico, né? Por exemplo, nós estamos num país que possui um racismo é porque país escravocrata. É necessário estudar a história da escravidão para a gente superar o racismo, né? Mostrar foram 3 séculos de escravidão. Olha aí, a história nos ensinando a tratar, né, os indivíduos e a superar um defeito que é o racismo, né? Um defeito na alma, no coração das pessoas. Então, gente, a história é importante, tá? Estudem muito a história. É uma das disciplinas, eu mostrei para vocês que é uma das disciplinas mais negligenciadas, assim como todas as ciências humanas é negligenciado na escola, mas ela nos faz entender o que é educação, por que ela existe, né? Nos faz entender como que a sociedade é construída, né? Por isso que ela é perigosa. As ciências humanas é muito perigosa, né? Muitos governos militares tentaram acabar com as ciências humanas, porque ela faz o indivíduo se tornar crítico e não só uma massa de manobra. Bom, então vamos pensar sobre isso e vamos valorizar mais as ciências humanas e principalmente o estudo da história com seus alunos. Aí depende do professor, tá? Depende do professor através de atividades complexas, atividades que vão instigar o conhecimento da história, né? Atividades que vão analisar o tempo e como o tempo é múltiplo e como a história é construída por homens comuns. Basta vocês, né, sentarem, planejarem e queimarem, fundirem seus neurônios, que eu tenho absoluta certeza que vocês vão fazer. Então, ó, beijos e estou com muitas saudades e espero encontrar vocês tão logo na sala de aula, tá bom? Tchau!